Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, bem-vindos ao nosso canal. Que Deus possa abençoar você, sua família, seus amigos, sua igreja, que você possa estar bem com Cristo. Hoje eu quero falar sobre 3 motivos do porquê as seitas são atrativas, porque algumas pessoas sentem atração pelas seitas. Estamos ainda falando sobre apologética, mas o nosso canal não é puramente apologético. Nós iremos falar ainda sobre cristologia, camartiologia, antropologia, teontologia, pneumatologia. Iremos estudar a Bíblia sistematicamente. Se é o tipo de conteúdo que você gosta de ouvir, de falar, de assistir, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. Meu Deus, por que você não fez isso ainda? Deixa aquele like maroto desde agora. Já clica aí no joinha para que o nosso vídeo se torne relevante tanto para você quanto para mais pessoas. E se você acha que o nosso conteúdo merece ser assistido por mais pessoas, compartilha esse vídeo no grupo de amigos, no grupo da igreja, no grupo da IBD, no grupo de estudo bíblico, para os seus parentes, para pessoas próximas. Compartilha esse vídeo até mesmo para o seu patrão. Quem sabe ele não lhe dá um salário melhor, né? Brincadeiras à parte, e adentrando no assunto, 3 motivos do porquê as seitas são atrativas. O primeiro motivo é a promessa de uma vida feliz. Afinal, Deus fez você para desfrutar o melhor da terra. Afinal de contas, Deus é dono do ouro e da prata. Por que seus filhos precisam ser pobres? São assim que as seitas conseguem atrair alguns adeptos, conseguem fazer com que esses adeptos sejam fiéis a eles. O neopentecostalismo, por exemplo, uma seita pseudo-cristã, atrai assim as pessoas para ela. Se você está enfermo, eles prometem: venha para a minha igreja, faça o sacrifício e você vai ser curado desse mal. Se você está passando por dificuldade financeira, queima tudo aqui na fogueira santa e você vai prosperar. Então essas promessas de uma vida feliz, de prosperidade, de cura, elas estão presentes nas seitas, tanto as pseudo-cristãs quanto as não pseudo-cristãs, como por exemplo a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé. Né? Por que algumas pessoas entram no Candomblé? Porque sua vida sentimental não condiz com as suas expectativas. Porque sua vida financeira não está de acordo com a sua perspectiva de vida. Então as seitas, elas prometem, né, uma vida feliz, uma vida próspera, a cura das enfermidades, e as pessoas acabam sendo atraídas por essa felicidade, por essa prosperidade. As igrejas neopentecostais enriquecem cada vez mais por conta dessa promessa. Então, quem é que não quer, irmãos, se ver livre da enfermidade? Quem é que não quer enriquecer? Quem é que não quer, irmão, ser bem-sucedido na vida sentimental, na vida familiar, ou ser bem-sucedido na vida profissional? São coisas que todo mundo quer. Agora, a Bíblia Sagrada promete isso a todo instante, para todo mundo, indiscriminadamente, né? Então a Bíblia promete realmente que se você trouxer 3 mil reais para a igreja, você vai prosperar? Não existem tais promessas na Bíblia. Muito pelo contrário, no Novo Testamento, Jesus falou lá no Sermão do Monte dos que choram, dos humildes, dos que têm fome e sede de justiça. Jesus falou lá em João, capítulo 16, se não me falha a memória: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vencerão. Então, a promessa de Jesus Cristo não é para esse momento agora. Embora Jesus cure, Jesus mude a situação, mas isso não se torna via de regra, ok? Então, o neopentecostalismo promete essa prosperidade. E eles não conseguem cumprir porque o que é que pode ser feito para evitar uma doença grave na sua família? O que é que pode ser feito para evitar
uma catástrofe na sua família. Não existe nada que você possa fazer, porque muitas vezes essas coisas fogem do seu controle, fogem do controle humano. Então como é que a seita pode cumprir isso? Não, mas a gente confia em Deus. Sim, todos nós confiamos em Deus e estamos certos em confiar em Deus. Mas lembre-se, até mesmo o apóstolo Paulo teve problema de visão. Tanto que em Gálatas capítulo 5 ele fala: veja com que grandes letras eu vos escrevo. Por quê? Porque tinha problema de visão. Lembre-se também que ele falou para Timóteo: Timóteo, quanto à tua saúde, aconselho-te que não beba somente água, mas um pouco de vinho também. O apóstolo, o Timóteo também tinha problemas de enfermidade. Então, não é porque você é cristão que estará livre das enfermidades. Não é porque você é cristão que se tornará um homem rico. Não. Isso não tem nada a ver com as promessas que Jesus fez para nós. A nossa expectativa deve estar no porvir. A nossa expectativa deve estar na volta de Jesus e não na promessa de uma vida feliz. Aliás, sobre felicidade, já observou a infelicidade de Jonas? Que Jonas se sentiu incomodado porque Deus lhe mandou pregar em Nínive? Deus muitas vezes não está preocupado apenas com a nossa felicidade. Então Jonas não queria, por exemplo, era um incômodo, era uma infelicidade para Jonas ir pregar em Nínive. Deus estava preocupado com o bem-estar de Jonas? Não naquele momento. Deus estava analisando a salvação de um povo, precisando de Jonas para levar a palavra de salvação a uma nação, sem se preocupar com a felicidade, com o bem-estar de Jonas. Veja Jeremias. Jeremias é conhecido na Bíblia como profeta chorão. Deus estava preocupado com a felicidade do profeta Jeremias? Não. Deus queria usar Jeremias, embora isso lhe trouxesse desconforto, infelicidade, amargura de espírito. Deus usou o profeta Jeremias para levar as boas novas a muita gente. Uma palavra de arrependimento. E todas as vezes que eu digo que Deus está preocupado, acima de tudo, com o meu bem-estar, com o meu conforto, com a minha alegria, com a minha felicidade, isso me torna cômodo, me faz uma pessoa cômoda. E se Deus está preocupado com o meu bem-estar, com a minha prosperidade, por que é que eu devo sair da minha terra, da minha nação, do meu país, da minha cidade e ir para outro lugar para pregar o Evangelho? Se a preocupação de Deus é o meu bem-estar? Então, o que eu vejo de mais perigoso nessa doutrina da prosperidade, do bem-estar, da confissão positiva, que tudo está no bojo ali do neopentecostalismo, é o perigo que essa promessa faz, que essa doutrina traz às missões, ao ID de Jesus Cristo. Porque se o seu bem-estar é o que importa para Deus, não tem porquê você deixar as grandes capitais, as grandes metrópoles, abrir mão do seu emprego e ir para uma terra que você não conhece, que não sabe como vai ser, simplesmente para pregar o Evangelho. Então, muito cuidado com essa promessa de prosperidade. Em vídeos futuros, falaremos sobre o neopentecostalismo e os perigos das suas heresias. Mas não são os únicos que prometem uma vida feliz. Os maçons, eles prometem, eles criam uma rede de apoio para os seus adeptos. Então muitos entram na maçonaria por conta da prosperidade financeira. Agora já não é cura, já não é salvação, é prosperidade financeira. E eles se apoiam entre si, abrem portas, a pessoa se torna rico, só que infelizmente está adentrando em uma seita, uma seita de mistérios, porque conforme o tempo vai passando, conforme você vai subindo os níveis na maçonaria, você vai vendo que quando você entra, você não sabe tudo sobre aquela seita. Muito cuidado com isso. Parece até um pouco gnóstico. Na verdade é gnóstico. O gnosticismo do primeiro século era mais ou menos igual à maçonaria de hoje.
Você ia escalonando os graus até você alcançar um grau supremo. Segundo motivo do porquê as pessoas adentram as seitas é o intelectualismo. Os líderes dessas seitas parecem que são os donos da verdade. Ninguém pode o contradizer. Eles falam com uma intrepidez, eles falam tão bem, são tão convincentes, tal qual foi Hitler. Hitler era bom na oratória. Então ele convencia de que existia uma raça superior, que os arianos eram superiores aos outros. E como é que Hitler conseguiu abalar o mundo na sua época? Com seu intelectualismo, com seu radicalismo, mas também com o seu intelectualismo. Então os adeptos das seitas se apaixonam pelo intelectualismo dos líderes. Eles aparentemente são muito inteligentes, eles encontram resposta para muitas das dúvidas que as pessoas têm. Perguntas que são feitas há milhões, milhares de anos. E os líderes das seitas, eles conseguem argumentar. Eles conseguem criar um argumento convincente o bastante para atrair adeptos das seitas. Já prestou atenção, por exemplo, como os testemunhos de Jeová são capciosos nas suas abordagens? A forma em que eles abordam as pessoas não parece, não aparenta para você, não demonstra para você que eles são muito inteligentes e que eles têm a verdade por conta dessa capciosidade dos testemunhos de Jeová. Então, os líderes das seitas, eles são realmente pessoas inteligentes, intelectuais, e os seus adeptos tentam acompanhar esse intelectualismo. Agora, eu gostaria que você observasse comigo pelo menos 2 versículos bíblicos. O primeiro no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 25, diz assim, Mateus capítulo 11, versículo 25, diz assim: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Também, no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13, o texto diz assim: As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Eu pergunto para você, o intelectualismo é prova de que aquela seita é a correta? Não. Porque Jesus falou que Deus escondeu estas coisas aos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos. O apóstolo Paulo também disse que quando pregou o evangelho, não trouxe um evangelho intelectual, de sabedoria humanas, mas falou das coisas espirituais que o Espírito Santo ensina. O terceiro critério, ou o terceiro motivo, do porquê as seitas elas conseguem ser atrativas para algumas pessoas é a sua agradabilidade. A seita consegue ser agradável a muitas pessoas de costumes diferentes, de etnias diferentes, de raciocínios, de pensamentos, de filosofias diferentes. Pois é, a seita ela é agradável. Quase ninguém ou ninguém se interessa por uma religião que fala de inferno, por uma religião que fala de arrependimento, que fala de pecado. Que coisa chata, que coisa ultrapassada. A seita procura ser agradável a todas as pessoas de vários costumes. Quase nunca se fala de inferno, quase nunca se fala de pecado, quase nunca se fala da necessidade de você se arrepender. Quase nunca te confronta. Então essa agradabilidade atrai muitas pessoas. Por exemplo, no budismo não existe inferno. No universalismo todos serão salvos. E na Seishonoe não existe pecado. Essa agradabilidade faz com que as pessoas se sintam bem dentro de uma seita. Então espero que você tenha gostado
e que isso provoque em você alguma reflexão. Forte abraço, fiquem todos com Deus.